Brasil ultrapassou a Índia e já é o segundo país do mundo com maior número de casos de Covid-19. O avanço rápido da doença está pressionando o sistema de saúde em todo o país e deixando os hospitais no limite. Para explicar esse cenário, tirar dúvidas também, a gente vai conversar agora com dois especialistas. O doutor Dante Senra, que é cardiologista e coordenador de UTI do Hospital IGESP, e a Etel Maciel, que é epidemiologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo. É um prazer falar com vocês dois neste fim de semana. Muito obrigado. E eu começo perguntando para vocês, se a gente continuar nesse ritmo que a gente está vendo agora com mais de 2.000 mortes por dia, qual é a situação que a gente pode encarar ainda nos próximos meses, caso esse calendário de vacinação apontado pelo Ministério da Saúde não seja cumprido? Começo então com o Dr. Dante Senra. Como vai? Prazer em falar com vocês, Evandro, Luciana. A situação, como alertou a Organização Mundial de Saúde, nem precisava disso, né? Como dizem, basta ter olhos para ver, é extremamente preocupante, porque nós estamos num momento que, por exemplo, na cidade de São Paulo, temos um aumento da média móvel de mortos de 49%, um aumento de 34% da média móvel de infectados. O estado de São Paulo tem 22.000 pacientes internados com Covid-19, sendo 10.000 de leitos de UTI. 51 municípios no estado de São Paulo não tem nenhuma vaga para receber pacientes de Covid. 20 hospitais regionais na região metropolitana de São Paulo também estão lotados. Os hospitais privados, como foi demonstrado, estão lotados. Então, alguma coisa precisa ser feita. Como nós não temos um cronograma definido, rígido de vacinação, né, que o número varia e mesmo que não variasse, se continuasse assim, é bastante lento o programa de vacinação, né, nós vamos demorar muitos meses para sair disso e os médicos e os serviços de saúde todos estão estressados, tentando conseguir leitos de UTI, tirando os pacientes que já não contaminam mais para outras UTIs, o que também vai sobrecarregando as outras UTIs. Né? Então, a situação é bastante grave nesse momento no estado de São Paulo. Alguma coisa precisa ser feita, acredito que no Brasil todo. Doutor Etel, obrigada, doutor Dante. Doutor Etel, qual é o nosso gargalo nesse momento? A gente está com o gargalo de ter mais infecções, mais pessoas nas ruas. Nosso problema é não conter o isolamento. O nosso problema é o cansaço de recursos humanos das pessoas agora que já estão esgotadas. O nosso problema é UTI, que nós desativamos UTI, precisamos reativar mais UTIs. Qual é o nosso maior problema nesse momento? Bom dia, Luciana. Bom dia, Evandro. Bom dia, doutor Dante. O nosso maior problema é uma conjunção de tudo isso que você bem falou, Luciana. Nós estamos, além daquele negacionismo que é a causa de vários dos eventos que nós temos acompanhado, né? A dificuldade de se fazer as negociações com as vacinas, né? O Brasil recusou algumas ofertas, quando tínhamos a possibilidade de fazer, agora a gente tem uma dificuldade de encontrar as vacinas no mercado, dada a escassez, né? É a lei da oferta e da demanda, né? Temos uma demanda muito maior. Nesse momento nós temos, como você disse, a exaustão dos serviços, nós temos um limite de expansão. Mesmo aqueles estados, vou citar aqui o meu, né, o Espírito Santo, que fez uma expansão de leitos grande, tem um limite, porque o limite são os profissionais de saúde. Hoje, se você abre qualquer concurso, você não encontra mais, por exemplo, técnicos de enfermagem, é o limite. Então, não tem como expandir muito, não tem, assim, vamos abrir hospitais de campanha, quem vai trabalhar? Não temos um limite de profissionais. O que está acontecendo também, como nós não temos vacina, e muito bem falado aí pelo nosso diretor da OMS, doutor Tedros, o Brasil precisa fazer medidas urgentes, medidas mais restritivas,
o vírus vai circulando com pessoas infectadas. A gente precisa impedir a restrição, né, impedir que essas pessoas circulem para que então a gente diminua a transmissão. Mas uma coisa, Luciana e Evandro, o Brasil agiu errado. O Brasil colocou todas as suas fichas na expansão do que a gente chama do sistema terciário, né? Os hospitais, expansão de leitos de hospitais. Quando desde o início a estratégia da Organização Mundial de Saúde tem sido testar e isolar. A gente precisa testar muito rápido e isolar as pessoas com suspeita ou testes positivos para que a gente impeça a cadeia de transmissão. E isso até hoje nós não conseguimos. Testar em massa. Os países que conseguiram maior controle da doença testaram muito, isolaram em massa e impediram a doença. O Brasil apostou na doença, apostou em esperar as pessoas adoecerem, chegar ao serviço de saúde, precisar de um leito para então a gente oferecer, num momento como o doutor Dante pode falar aí melhor que eu, não temos ainda um antiviral efetivo, né? Então, o que os serviços estão tratando são com medicamentos que vão conduzir melhor o caso nas ações que o vírus faz. Ontem tivemos a Anvisa aprovando o primeiro antiviral, mas ele é de uso muito restrito, ainda temos muitas dúvidas no custo-efetividade do Remdesivir. Então, a gente precisa controlar a infecção e o Brasil não está conseguindo fazer isso. Doutor Dante, falando um pouquinho sobre essa questão dos motivos apontados pela doutora Ethel, a gente está acompanhando restrições em vários estados e aqui no estado de São Paulo essa fase emergencial que a partir de segunda-feira vai restringir ainda mais as atividades. Pelo prazo que foi apontado pelo governo de São Paulo e diante da situação que a gente está vivendo agora, esse tipo de restrição, ele é suficiente para tentar reduzir os recordes diários de casos e mortes que a gente tem registrado aqui no país? Reduzir, sem dúvida, nós vamos reduzir, né? Se a gente conseguir fazer restrição nesse nível que está proposto, sem dúvida isso vai ser reduzido. Mas isso está sendo proposto desde o início. E a gente não conseguiu fazer uma restrição de maneira competente, né? Não conseguimos fazer uma diminuição da circulação urbana e ampliar o distanciamento de maneira eficiente, né? E imaginávamos que as vacinas iam nos redimir, né? Apostamos nas vacinas, as vacinas são em número insuficiente, né? Elas chegaram, estão se vacinando em média 300 mil brasileiros por dia. Mas quando vacinamos grupos prioritários, a gente não diminui a transmissão do vírus. O vírus continua circulando ainda por muito tempo. Você só está protegendo as pessoas mais frágeis, que é o correto. Quer dizer, o ideal seria que se vacinasse toda a população, porque nós temos expertise para isso. O Brasil tem expertise para vacinar 2 milhões de pessoas por dia. Mas se conseguíssemos vacinar 2 milhões de pessoas por dia, em 2 meses e meio, nós teríamos vacinado todos os 160 milhões de brasileiros acima de 18 anos e conseguiríamos reduzir rapidamente o número de mortes e o número de contágio. Mas, no momento, é o que temos, né? Mas isso é antigo. Isso, no começo da pandemia, exatamente 1 ano atrás, eu mostrei para o presidente Bolsonaro 2 trabalhos da MIT e do Federal Research, que estudaram o comportamento das cidades americanas durante a gripe espanhola e mostraram que as cidades que tiveram comportamento mais restrito tiveram melhor desempenho econômico durante o ano, porque você preserva a capacidade de trabalho das pessoas, você preserva mais rapidamente, você não fica com essas ondas para cima e para baixo como nós estamos tendo, né? E algo precisa ser feito, né? Aqui a gente precisa, nós temos um exemplo claro aqui em Araraquara, né, que foi a exaustão do sistema de saúde, e eles fecharam tudo por 15 dias e reduziram pela metade o número de transmissão e o número de mortos, entendeu? Então, neste momento, por mais amargo que isso seja feito, né, tenho certeza que o senhor governador não faz isso com nenhum prazer, ao contrário, faz com muita tristeza, né, fazer a restrição, mas é o que pode ser feito. A gente não pode conviver com esses dados mais proibitivos. Nós temos no estado de São Paulo uma morte a cada
3 minutos. A cada 2, 3 pessoas são internadas. São números proibitivos e impossível de se conviver com isso. Não existe sistema de saúde, nem público, nem privado, em nenhum local do mundo que possa conviver com isso. O Brasil hoje tem 17% dos casos ativos no mundo de doença de Covid. Temos 10% da mortalidade no mundo. Não é possível mais conviver dessa forma. Alguma coisa precisa ser feita. Doutor Etel, a gente acompanhou também durante todo esse tempo um desalinhamento, eu vou chamar assim, entre os gestores públicos nas instâncias municipal, estadual e federal, muitas vezes. Então, assim, tem município que fecha, a gente viu Araraquara fechando, e os municípios do entorno, por exemplo, não fecharam, não fizeram esse lockdown restrito. Então, tem município que está colocando ali medida de restrição que a pessoa não pode ficar na rua de tal hora a tal hora, e outro município está aberto. E aí tem esse desalinhamento. Como vocês da classe médica têm visto isso? Porque a gente pode ver um município, por exemplo, do Rio de Janeiro, vou dar esse exemplo, muitas pessoas vão sair da Baixada Fluminense para trabalhar no Rio de Janeiro. O que a gente acompanha na vida real são imagens do transporte público lotado, pessoas sem máscaras, inclusive, porque precisam trabalhar em um outro município. Então, como vocês vêm acompanhando esse desalinhamento dos gestores públicos, vocês que estão aí na linha de frente batalhando para que esse vírus não se propague mais? Então, Luciana, nós tivemos uma dificuldade muito grande nesse período todo, nesse 1 ano de pandemia, com a comunicação das nossas autoridades, né? Uma autoridade dizendo uma coisa, outra autoridade dizendo outra, às vezes no mesmo dia. Quando nós acompanhamos a saída, né, do ministro Mandetta, que no início fez um trabalho muito bom e que, inclusive, criou uma comissão nacional para pensar a pandemia, isso tudo foi desarticulado. O ministro dizia uma coisa numa hora, no mesmo dia o presidente dizia outra. Então, a população ficou confusa. É isso que a gente está vendo agora. Nós vimos uma polarização da doença, permeada por questões políticas, que nesse momento deveriam ser colocadas de lado. Nós precisamos de uma união. Não adianta fazer medidas numa cidade, não fazer na cidade vizinha. Não é que não adiante, mas é que a gente não vai mudar. Nós temos um vírus de transmissão aérea. Antes, nós dávamos muita atenção à transmissão por contato. Chegava em casa, lavava as compras todas, tirava a roupa. A gente começou com essa ideia. No decorrer da pandemia, nós estamos vendo que a transmissão pelo ar, ela é muito importante. Ela é mais importante do que aquela transmissão por contato. Então, por exemplo, o uso de máscara é fundamental. Nos países da Europa, nos Estados Unidos, todos mudaram já a recomendação, porque com essas variantes mais transmissíveis, a gente precisa, por exemplo, de máscaras mais filtrantes. Estava acompanhando as jornalistas aí da CNN usando o PFF2, essa máscara, né, peça facial filtrante, é a recomendação, por exemplo, dos países europeus. Na Europa, você não entra num transporte coletivo se você não tiver uma máscara dessa. Mas, para isso, a gente precisa de políticas públicas. Nós precisamos de redução de imposto ou zerar o imposto para essas máscaras. Nós temos 28 fábricas no Brasil que produzem essas máscaras. Elas poderiam estar fabricando em massa, gerando empregos, inclusive, para que a gente pudesse distribuir para a população no SUS. É isso que a gente precisa brigar. Hoje nós já sabemos a importância desse tipo de máscara. Como a gente distribui preservativo contra a doença sexualmente transmissível, a gente precisa distribuir máscaras filtrantes contra o SARS-CoV-2 e principalmente a emergência dessas novas variantes. Então, as medidas do governo, das autoridades, precisam mudar, evoluir com a evolução da ciência. Já que, como o doutor Dante colocou muito bem, a gente precisaria estar vacinando entre 2 milhões e meio de pessoas por dia, e a gente não está conseguindo fazer isso nem por semana, nós vamos demorar ainda a ter um impacto no nosso número de casos e de óbitos. Então, precisamos lançar mão do que a gente já sabe agora. E máscaras filtrantes, nós já sabemos que protegem e que salvam vidas.
Doutora Etel Maciel, epidemiologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo, e também Dante Senra, cardiologista, coordenador de UTI do Hospital IGESP aqui em São Paulo. Muito obrigado por essa conversa, por nos ajudar a esclarecer algumas das dúvidas e também saber o que a gente tem de fazer aí para tentar reduzir essa situação no futuro. Bom dia para vocês, bom fim de semana. Obrigada, doutores. Bom dia, eu agradeço a vocês a oportunidade. Bom dia.